Esse cara literalmente caiu de paraquedas em um jogo. E o que aconteceu com essa mulher que invadiu uma final de Champions? Essas são as invasões de campo mais malucas do futebol. Vamos começar mostrando Kinsey Rolanski, que foi a estrela de uma das invasões de campo mais audaciosas dos últimos tempos. Durante a final da Champions League de 2019 entre Liverpool e Tottenham, em Madrid, ela invadiu o gramado desse jeito. A roupa da moça promovia o site adulto de seu namorado e ela virou notícia mundial. Kinsey recebeu uma multa de 15 mil euros, mas um ganho potencial de 18 milhões em exposições para o site. Tudo foi arquitetado por Vitaly, o namorado da moça, que já tinha um histórico de invasões, como na final da Copa do Mundo de 2014 no Brasil e na final da NBA de 2016. Como ele foi banido dos estádios, ele encontrou Kinsey e a colocou para fazer isso no lugar dele. Eles tentaram fazer a mesma coisa na final da Copa América, 6 semanas depois, mas foram descobertos pela segurança antes de conseguirem. Esse garotinho de apenas 7 anos conquistou uma seleção inteira. Em um jogo entre Brasil e África do Sul em 2014, o moleque deu um jeito de driblar seus pais e invadiu o gramado. O único problema nesse plano é que os seguranças conseguiram agarrar o garotinho e, obviamente, começaram a tirá-lo de campo. Mas antes que ele fosse devolvido aos seus pais, os jogadores da seleção viram toda a confusão e resolveram fazer isso. Tenho certeza que aquele foi o melhor dia na vida daquela criança. Esse cara literalmente caiu de paraquedas em um jogo. Claro que foi sem querer, né? O que foi diferente desse pouso aqui, que foi completamente planejado. Isso que é inovação para levar a bola do jogo para o campo. Algo parecido aconteceu na Allianz Arena na Eurocopa de 2021. Ele quase acerta em cheio uma galera que estava no setor de imprensa do estádio, mas no fim das contas, consegue aterrissar, ou melhor, cair no gramado em segurança. Essa outra mulher não só conseguiu escapar do segurança, que desistiu de correr atrás dela, como tirou sua blusa e tentou agarrar um dos atletas. Isso que é vontade de se casar com um jogador de futebol. Esse cachorrinho virou o centro das atenções. Ele correu pro gramado e simplesmente pegou a chuteira de um jogador. Para terminar essa história com chave de ouro, o cachorro foi levado no colo para fora do gramado. Quando a seleção brasileira foi eliminada pela Croácia na Copa de 2022, o filho de um atleta croata veio consolar o Neymar, mas os seguranças não deixaram. Até que isso aconteceu. E se tem uma coisa que o Neymar dá exemplo, é na forma como trata os fãs. Nesse outro dia, um cara invadiu o treinamento do PSG e estava sendo levado pelos seguranças, quando o Neymar mostrou o quanto é humilde. Outro garoto que conseguiu driblar todo mundo para abraçar um jogador foi esse aqui. Substituição da equipe do Flamengo, sai 36 Ramon, entra 6 René. Se liga no golaço desses dois malucos aí. Em 2009, eles invadiram uma partida do Manchester United, que estava no finalzinho. Só que o mais engraçado de tudo é a reação da torcida ao ver o lance. Falando em golaço, esse torcedor mostrou que sabe como cobrar um pênalti. Olha a categoria dele. Esses torcedores invadiram um campo e foram presos, só pra tirar onda com a cara do Mbappé. Caso você não saiba, o apelido dele é Tartaruga Ninja, por motivos óbvios, né? E essas três figuras aqui se vestiram como desenho só pra virar meme. Não sei se foram eles que enviaram, mas o Mbappé ainda recebeu uma máscara de presente. Mas nada é mais chocante do que o que esse cara fez. Ele é o dono do clube que estava na disputa de pênalti, e ele simplesmente invadiu o campo com uma pistola no bolso, depois de ser retirado do local. Ele obviamente foi preso, recebendo uma sentença de 2 anos. Se liga nesse técnico que invadiu o gramado para bater num jogador. É claro que estamos falando do José Mourinho, né? What's that phrase? Win at all. Olha o sorrisinho dele depois do lance. Esse cara invadiu o campo só para ofender o Messi. Tenho certeza que ele é um fã do Cristiano Ronaldo.
Mas é claro que vários torcedores invadem o campo para mostrar toda a sua idolatria com argentinos, como esse cara aqui. E falando no CR7, esse torcedor invadiu o campo e quase não conseguiu tirar uma foto com ele, mas no fim das contas deu certo. Nesse jogo amador aconteceu a invasão mais engraçada de todas. Esses dois colocaram um motor em um carrinho de mão, só para fingir que era uma ambulância. Melhor de tudo é que os jogadores entraram na brincadeira. Agora se liga nesse torcedor, que invadiu o campo no fim de uma partida importante da Premier League. O segurança até correu atrás dele, mas quando finalmente o alcançou, percebeu que esse torcedor era na verdade o Mendy, lateral do City. Algo parecido aconteceu com Cristiano Ronaldo quando ele invadiu um jogo do Real Madrid. E pior, acima do peso. Isso aconteceu em 2014 em um amistoso contra a Fiorentina, depois que ele já tinha sido substituído. É comum jogadores voltarem fora de forma no início da temporada, mas esse Ronaldo parecia ter engordado uns 15 quilos. A situação ficou ainda mais engraçada quando o Borja Valero, da Fiorentina, começou a rir e até o juiz deu um sorriso. Ronaldo foi direto para a área no momento de um escanteio, só que tinha um problema. O verdadeiro CR7 ainda estava no banco. Então, quem estava em campo? Era um torcedor disfarçado de Ronaldo, que quase enganou a todos. O Pulisic deu um exemplo para todos os jogadores. Uma criança foi até ele e pediu sua camisa, antes de ser retirada do campo. E o jogador fez questão de deixar tudo para trás, inclusive a entrevista que estava dando, para dar atenção ao garoto. Essa invasão rendeu uma casa pro torcedor. Ele é um sósia do Ronaldinho, famoso no Brasil, e resolveu invadir um treino da seleção argentina. Messi, que é muito amigo de Ronaldinho na vida real, ficou tão surpresa que a reação foi hilária. O vídeo ficou tão famoso que, com o dinheiro que a fama trouxe, ele conseguiu comprar uma casa. A torcida inteira invadiu o gramado depois desse jogaço na Inglaterra. Quando o Watford fez o gol que deu a eles o acesso à primeira divisão, todo mundo entrou em campo para comemorar. O mesmo aconteceu nesse jogo. Depois que o goleiro defendeu o último pênalti da decisão, todos os torcedores invadiram para comemorar com os jogadores. No Brasil, isso também aconteceu, mas de um jeito bem assustador. Depois que um dos times levou um gol, os torcedores invadiram o gramado para cobrar os jogadores. A confusão foi enorme e foi emitida uma ordem para todos evacuarem o estádio. Tanto no Cuiabá quanto no Ceará. O episódio é lamentável e sempre... Na França, aconteceu algo parecido, quando o Saint-Étienne foi rebaixado e a torcida furiosa invadiu o gramado. Que cena assustadora! Todos os jogadores tiveram que correr pro vestiário para não serem atacados. Essa partida teve que ser encerrada mais cedo. Quando um pênalti polêmico foi marcado, os torcedores ficaram tão furiosos que uma bagunça enorme começou. E para a segurança dos jogadores, eles tiveram que encerrar a partida. Mas na Inglaterra, algo completamente diferente aconteceu. Depois do título do Manchester City na temporada de 2023, a torcida inteira invadiu o gramado e as imagens foram simplesmente fantásticas. Até o Guardiola ficou emocionado. Falando em invasões assustadoras, esse cara fez algo completamente bizarro. Ele postou em suas redes sociais um vídeo dizendo que prenderia seu pescoço a uma das traves do campo, no meio de uma partida. Obviamente, ele queria tirar a própria na frente de um estádio inteiro. Ainda bem que os seguranças conseguiram evitar uma tragédia. Agora esse torcedor foi simplesmente genial. Seu time precisava de um gol no finalzinho da partida, e ele teve a brilhante ideia de invadir o campo para tentar marcar esse gol. E o pior é que ele conseguiu. Esse goleiro colocou um torcedor pra correr. O cara que invadiu o gramado torcia pro time rival e só quis provocar mesmo. E foi aí que o goleiro mostrou quem é que manda. Mas nesse caso, quem teve que mostrar quem é que manda foi a mãe desse garoto. Nenhum segurança teve que tentar parar a invasão, já que a própria mãe correu atrás do filho e o tirou do campo. Essa é uma das invasões mais fofas da história. Um cachorrinho entrou em campo e ainda fez amizade com um dos goleiros.
Falando em invasões de animais, olha o que rolou no treino desse time. Sim, isso é uma vaca, no meio do gramado. Provavelmente ela estava procurando algum campo para pastar e acabou parando no campo errado. Ninguém nesse jogo driblou tanto quanto esse galo. Nem preciso dizer que a torcida caiu na risada com seguranças tentando pegar o animal e falhando miseravelmente. Depois de humilhar todo mundo, ele decidiu que era hora de sair de campo mesmo. Esse cachorrinho passou mais de 7 minutos em campo. Um pássaro foi atingido pela bola e virou o mascote da equipe de segurança. Ele mal conseguia se mexer depois da pancada, mas recebeu os cuidados da equipe do estádio. Mas a melhor invasão foi definitivamente desse cachorro da polícia, que viu a bola rolando e quis entrar na brincadeira. Agora dá uma olhada nesse torcedor que atraiu uma multidão de seguranças. E o pior é que ele estava deixando todo mundo para trás. Essa é a cena mais lamentável do futebol. Um torcedor invadiu o gramado para tentar agredir um jogador. Mas o pior não é isso. Ele teve a coragem de se meter nessa confusão com sua filha no colo. Outra cena horrível como essa aconteceu nesse jogo, onde o torcedor conseguiu chutar o goleiro. Por sorte, ele não se machucou seriamente. Mas imagina se esse cara estivesse com algo perigoso nas mãos. Agora o que eu tenho certeza é que você nunca viu um torcedor invadir o campo para tirar satisfação com o árbitro. Ele simplesmente partiu para cima do juiz. Merecia levar um cartão vermelho, né? Essa é a maior confusão coletiva do futebol. No finalzinho da partida, o juiz apitou um pênalti, mas quando a torcida ouviu o barulho do apito, achou que o jogo tinha acabado e a galera simplesmente invadiu o campo para comemorar. Esse torcedor só queria zoar e se deu mal. Ele invadiu o gramado, tirou onda com seguranças, deu um sorrisinho para a câmera e ainda se jogou no gol. Pelo menos ele se divertiu, né? A torcida acabou com esse invasor. Sim, isso é um drone que alguém teve a brilhante ideia de pilotar até o gramado. Mas antes que pudesse fugir, alguém na torcida acertou ele em cheio e o drone despencou no chão. Eu nem quero pensar o quanto de dinheiro o dono desse brinquedinho aí perdeu. Falando em invasões de drones, esse daqui levou o fantasma do rebaixamento para provocar o rival. Genial! Esse cachorrinho aqui achou que o campo de futebol era um excelente lugar para um passeio. Esse time resolveu entrar em campo dentro de um carro. O veículo era de um patrocinador, mas ninguém imaginava que eles iriam invadir o gramado dentro dele. Falando em objetos estranhos, esse jogo teve uma invasão enorme de bolinhas. É isso mesmo, a torcida levou várias bolas de tênis e começaram a jogar no gramado. Tudo que esse torcedor queria era um abraço do Cristiano Ronaldo, e ele conseguiu. Antes de sair correndo, ele ainda se ajoelhou e beijou os pés de um dos maiores da história. Em um jogo do Paris Saint-Germain, esse garotinho invadiu o campo para conseguir um autógrafo do Mbappé, e o francês mostrou porque ele é tão amado pelos torcedores. Ele foi tão carinhoso com o garoto que o vídeo ficou famoso no mundo inteiro. And maybe a little bit of business to take care of before he exits. I want to sound heartless now, Phil. But You cranky old I man. have to be consistent with Esse jogo do Ajax se tornou uma tragédia. Primeiro porque os torcedores jogaram granadas de fumaça no gramado, o que já impediria a partida de acontecer. E para terminar, um mascarado invadiu o campo segurando uma faixa, com uma frase em holandês, que acho melhor a gente nem procurar o significado. Uma verdadeira batalha de torcidas aconteceu na Turquia. Alguns torcedores invadiram um gramado para comemorar com os jogadores, mas a torcida rival também entrou em campo e eles começaram uma batalha dentro do estádio.
Nesse jogo de Portugal aconteceu de tudo. 6 torcedores ao todo invadiram o campo e na tentativa de derrubar um deles, um segurança acabou derrubando o Gonçalo Ramos. Na última final de Champions League, entre Real Madrid e Borussia Dortmund, um torcedor invadiu o campo e deu uma verdadeira canseira nos seguranças. Esse canal de pegadinhas tentou fazer algo épico e se deu mal. Eles combinaram antes do jogo que fariam 3 invasões em um jogo do Tottenham, mas o que era para ser engraçado ficou bizarro. Os próprios jogadores do time inglês ficaram bravos e tentaram pegar os invasores à força. Obviamente, todos foram banidos dos estádios na Inglaterra. Esse cara invadiu o campo com uma bandeira da Palestina e os seguranças tiveram trabalho para conseguir pegá-lo. Mas quando isso aconteceu, o estádio inteiro comemorou. Agora se liga nesse dia em que o Cristiano Ronaldo foi arrogante com um fã. O cara invadiu o gramado para tentar tirar uma foto e o CR7 fez isso. O mundo inteiro começou a atacar o português por ter agido assim com um fã. Esse não é o único momento de raiva do CR7. Clica no vídeo que tá aparecendo na sua tela e veja os maiores momentos de fúria do Cristiano Ronaldo.